Quanto dinheiro você precisaria ganhar por mês para simplesmente morar em Vice City? E não estou falando de viver como Jason, não estou falando de roubar bancos ou de fazer milhões em uma única missão. Estou falando de algo muito mais difícil: ter uma vida normal, pagar o aluguel, comprar comida e ainda conseguir guardar algum dinheiro no final do mês. Porque existe uma coisa que GTA nunca nos obriga a pensar: quanto custa viver naquele mundo? Então eu peguei os preços reais de Miami e tentei descobrir quanto custaria transformar Vice City em uma cidade de verdade. E o resultado é bem mais absurdo do que parece. Antes de começar, precisamos estabelecer uma coisa. Vice City não é Miami. É uma versão fictícia da Flórida criada pela Rockstar. Mas a inspiração é tão evidente que existe uma maneira muito interessante de fazer essa conta: usar Miami como nossa cidade base. Não porque um apartamento em Miami custe exatamente o mesmo em Vice City, mas porque, se quisermos imaginar quanto custaria viver naquele lugar em 2026, Miami é provavelmente uma das melhores referências que temos. Imagine que você acabou de chegar em Vice City. Você não tem uma casa e nem um dinheiro escondido. Você só precisa de um lugar para morar, e é aqui que a realidade começa a bater. Em julho de 2026, o aluguel médio de Miami estava em aproximadamente $3.150. Convertendo para reais, isso dá algo próximo de R$16 mil por mês. Mas vamos ser mais modestos. Um apartamento de um quarto aparecia na faixa de $2.698, ou aproximadamente R$13.700 por mês. Ou seja, só para ter um teto sobre a cabeça, você poderia estar gastando quase R$14 mil todos os meses. São mais de R$164 mil por ano. E olha o detalhe: você ainda não comeu, não colocou gasolina, não pagou internet, não comprou uma única coisa. O dinheiro simplesmente foi embora. Mas ok, você conseguiu o apartamento. Agora precisamos fazer aquela coisa extremamente divertida que ninguém gosta: pagar as contas. Energia, água, internet, celular, serviços básicos. Em Miami, os serviços básicos de um apartamento de aproximadamente 85 metros quadrados ficam na faixa de $189 por mês. Isso dá aproximadamente R$960. Internet, cerca de $68, ou aproximadamente R$345. Celular, coloca mais uns R$325. Então, só para manter a casa funcionando e continuar conectado, já estamos gastando mais de R$1.600 por mês. E isso vem além do aluguel. Agora estamos chegando perto dos R$15 mil por mês. E ainda falta uma das coisas mais importantes: comer. Agora imagine que você decidiu economizar. Nada de restaurante caro, nada de vida de luxo. Você vai ao supermercado e compra comida para o mês: arroz, carne, ovos, leite, pão, produtos básicos, e eventualmente sai para comer alguma coisa. Em Miami, uma refeição simples em um restaurante pode custar cerca de $30. Então vamos assumir algo razoável. Vamos imaginar uma pessoa comum vivendo sozinha. Vou separar aproximadamente R$2.500 por mês para alimentação. E agora nossa conta já está chegando perto dos R$17.500 por mês. Mas ainda existe um problema. Um problema que pode ser muito maior do que o aluguel: o carro. Porque se tem uma coisa que GTA nos ensinou, é que você não fica parado em Vice City. Você precisa atravessar a cidade. E diferente do GTA, na vida real você não pode simplesmente pegar o carro de outra pessoa. Você precisa comprar um e depois pagar para mantê-lo, fora os impostos e taxas. E isso começa a ficar caro muito rápido. Segundo o Bureau of Labor Statistics, famílias da região de Miami gastam em média mais de $11.500 por ano com transporte. Isso equivale a aproximadamente R$58 mil por ano, ou quase R$4.900 por mês. E a maior parte desse valor está relacionada à compra e manutenção de veículos particulares. Mas tem uma coisa que a gente esquece quando faz esse tipo de conta: você pode ficar doente, pode precisar de um médico, pode acontecer alguma emergência. E nos Estados Unidos, saúde não é uma despesa que dá para simplesmente ignorar. Então, em vez de fingir que existe um número exato para isso, vamos criar uma reserva: algo em torno de R$1.500 por mês para a saúde, e mais R$1.000 para lazer, higiene, roupas e pequenos imprevistos. Pronto, agora chegamos a aproximadamente R$23 mil por mês. E olha onde chegamos: uma pessoa sozinha, sem filhos, sem restaurante todo dia, apenas tentando viver. Então seriam aproximadamente R$20 mil a R$23 mil por mês para uma vida relativamente simples? Mais ou menos. Porque aqui aparece uma diferença importante: gastar R$23 mil não significa que você precisa ganhar R$23 mil. Você ainda precisa pagar impostos. E isso muda bastante a conta. A Flórida tem uma vantagem: ela não cobra imposto estadual de renda pessoal, mas você ainda tem os impostos federais. Então, para conseguir colocar esse dinheiro realmente no bolso, seu salário precisa ser maior. E isso nos leva para uma pergunta ainda melhor: quanto você precisaria ganhar para conseguir viver assim? Vamos usar uma referência real. O salário médio de todas as ocupações na região metropolitana de Miami foi de aproximadamente $32,30 por hora. Convertendo para reais, isso dá cerca de R$164 por hora. Em uma jornada de 40 horas semanais, isso seria algo próximo de R$340 mil por ano. E isso tem um fato bem interessante, porque nosso personagem está tentando gastar algo na faixa de R$240 mil a R$275 mil
mil reais por ano. Dependendo da situação tributária e do padrão de vida, uma renda na casa dos 300 mil reais ou 350 mil reais anuais começa a fazer sentido para alguém tentando viver sozinho. Mas agora, vamos esquecer essa pessoa, porque existe alguém muito mais interessante. Jason. A própria Rockstar estabelece que ele passou pelo exército e depois acabou trabalhando para traficantes locais nos Keys. E tem um detalhe ainda mais curioso. Jason está morando de graça em uma propriedade de Brian, ou seja, até o nosso protagonista está economizando no aluguel. Mas isso não significa que a vida dele seja barata. Muito pelo contrário. Ele precisa de um carro, combustível, manutenção, equipamentos e, principalmente, ele está vivendo uma vida completamente diferente de alguém que trabalha das 9 às 5. Além do básico, tem bastante viagens, barcos caros e vários equipamentos. Uma vida criminosa que provavelmente não aparece em nenhuma planilha de orçamento. Aqui eu colocaria facilmente 30 mil reais ou mais por mês em despesas, ou mais de 360 mil reais por ano. E isso ainda é uma estimativa conservadora. É claro que tem o fato de ele ter a Lucia morando com ele, mas estamos supondo que seja uma pessoa morando sozinha. Porque se Jason realmente tivesse que pagar por tudo que utiliza, a conta poderia ficar muito maior do que a gente imagina. E existe uma coisa, esses números não vieram de GTA, vieram de Miami. E isso significa que estamos tentando aplicar o custo de uma cidade real em um mundo onde as pessoas vivem de uma maneira completamente absurda. Porque em Vice City você pode ter uma lancha, dirigir por horas, frequentar clubes, morar em uma mansão, ter vários carros e no mesmo dia ser perseguido pela polícia. Tudo custa muito dinheiro, ou até milhares. Então talvez a pergunta nunca tenha sido quanto dinheiro você precisaria para morar em Vice City? Talvez a pergunta seja como diabos alguém consegue pagar para viver lá? E o mais bizarro ainda é que nós ainda nem calculamos quanto custaria ser rico em Vice City.